Bendito Deus, Pai celestial, graças te damos, Pai. Estamos em tua presença para te louvar, bendizer, exaltar, Senhor, o teu nome é maravilhoso e suplicar pelos nossos irmãos. Abençoe e guarda os nossos irmãos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, as criancinhas na tua igreja, a juventude. Guarda, Senhor, as famílias, guarda os teus servos idosos e dá, meu Senhor, aos teus ministros a graça, a unção, o poder para assistir a tua igreja. Deus bendito, Deus fiel, Senhor do céu e da terra, guarda as nossas vidas, a integridade do nosso ser, Senhor, na tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Desejo do nosso coração, necessidade de cada um de nós. Necessitamos da palavra, necessitamos da instrução divina. E o nosso texto hoje é Isaías, capítulo 65, versículos 8 a 15. É uma bênção para mim, é uma bênção para você ouvir a palavra de Deus logo cedo. Então vamos à leitura. Isaías 65, 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Saron servirá de curral de ovelhas, e no vale de Aco, de colheitas de gado, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, e os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que mal parece aos meus olhos, e escolheram aquilo que não tinha nenhum prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo quebrantamento do vosso espírito. E deixareis o vosso nome a meus eleitos por maldição. E o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, tem muitos textos na Bíblia que são difíceis para teólogos, são difíceis para leigos, são difíceis para os que têm realmente espiritualidade, graça, temor, humildade, e são difíceis para os mestres, aqueles que estudam, que se orgulham porque fizeram isto, fizeram aquilo, e são mestre em teologia, doutor em teologia, sei o quê. Não é fácil para ninguém. A palavra de Deus não foi produzida por vontade de homem algum. Ela é uma responsabilidade do Espírito de Deus e uma destinação para a Igreja do Senhor. Então, homens carnais, pessoas
imperiosos, que querem ter resposta para tudo, que querem saber tudo, terminam não entendendo. E nós entendemos que é assim mesmo porque é da parte de Deus. Se é digamos, a constituição de um reino espiritual, não pode ser compreendida e não pode ser aplicada de uma forma carnal, material. Tem uns indivíduos que fazem uma confusão tão grande que termina prejudicando as pessoas, prejudica a igreja, prejudica os que ouvem suas mensagens, suas coisas, e é uma tragédia. Na verdade, meus queridos, nós sabemos que nosso Deus tem um zelo grande pela sua palavra. Deus diz com clareza em vários lugares das Escrituras que zela pela sua palavra, que zela pela profecia, que zela pelo cumprimento, zela pelas promessas. O Senhor zela e vela. Ele zela por aquilo que propôs, por aquilo que afirmou, por aquilo que comunicou, e vela para que aconteça da forma que foi dito. Então, não temos alternativa. A palavra de Deus não é um meio para alguém especular, mas tem pontos difíceis, sim, em todas as Escrituras. Aqui também tem. Assim diz o Senhor. Esse era um costume deles naquele período da entre-safra, quando eles encontravam uvas, quando encontravam um cacho de uvas, aí aproveitavam com todo cuidado. E a expressão, quando se acha mosto num cacho de uva, e dizem, não desperdices, não desperdices. Era a uva da entre-safra, a uva, aquelas no período da colheita, no tempo de pisar o lagar, ela estava verdinha e agora. Então, era valiosíssima. Não desperdice, porque há bênção nele. Não desperdice esse cacho de uva. Não desperdice aquela parreira, porque há bênção nele. Na verdade, é uma bênção. A uva é uma maravilha e o suco é uma maravilha. Agora, neste mesmo versículo 8 diz, assim farei por amor dos meus servos, para que não destrua a todos. Ou seja, do jeito que tinha o remanescente do parreiral, o remanescente da uva, o cacho de uva, o mosto encontrado tardiamente, Deus teria uma amostra do seu povo, Deus teria um remanescente do seu povo, que seria poupado, que seria utilizado por ele de uma forma poderosa e seria comparável ao cacho de uva encontrado depois da colheita da uva. O versículo 9 diz, e produzirei descendência a Jacó. A descendência é esse remanescente. Produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, está falando de vantagens, está falando de importância, está falando de abundância. Saron servirá de curral de ovelhas, o vale de Aco de colheita, de gado, de cultivo, de criação de animais. Tanto gado pequeno, no hebraico, o gado é um termo generalizado. A diferença é gado pequeno e gado grande. Aqui, no versículo 11 diz, mas vós, os que vos apartais, aqui, a decisão de apostatar, a decisão de negar e renegar o Senhor. Mas a vós que vos apartais do Senhor,
e os que vos esqueceis do meu santo monte, primeira parte do versículo 11, era uma determinação, ou seja, não tenho interesse, não tem vantagem para mim, não quero, eu não tenho compromisso, não quero compromisso com o templo, compromisso com a sinagoga, compromisso com Deus, compromisso com a lei. Eu não quero. Aí na segunda parte do versículo 11, porque conforme o ensinamento de Jesus, não pode servir a dois senhores. Ou se tentar servir a dois senhores, vai desagradar um. Aqui, o sujeito quer servir a si mesmo e que ainda quer ter expressão religiosa. Então, ele termina se tornando um idólatra. A vós que preparais uma mesa para a fortuna, ou seja, hoje tem a tragédia, a desgraça o chamado a mensagem da prosperidade, evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, desse tipo, tudo é patifaria, porque não tem prosperidade forçada. Deus não abençoa ninguém forçosamente. Deus é quem sabe, quem é que pode ter, quem é que, se tiver, não vai subir para a cabeça. Deus sabe muito bem, tem pessoas arrogantes que não têm praticamente nada, ainda pisa os outros. Imagina se tivesse riqueza. Então, Deus não tem a obrigação de dar patrimônio, de dar riqueza, de dar bens materiais para quem não sabe viver, para quem não sabe se conter, para quem não tem humildade, para quem utilizaria para humilhar os outros, para fazer o mal a si próprio. Então, a experiência de alguns é que não teria nada servindo a Deus, porque Deus conhece o coração, a situação, então eles se dedicam à fortuna e o destino. Eram deuses do paganismo. Deuses do paganismo. Os deuses pagãos. A verdade era um deus pagão. O silêncio era um deus pagão. Você vê aquela plaquinha lá no hospital, aquele símbolo ali, a deusa do silêncio. Até o sono era uma divindade no paganismo, porque os pagãos inventaram tanta coisa que foi um desastre. Então, aqui o sujeito não tem a benção de Deus, aí vai fazer uma cerimônia para o destino, uma cerimônia para a fortuna, buscando fortuna longe da presença de Deus. Ou seja, se ele julga que Deus não abençoou, Israel toda a vida teve pobres. É por isso que a lei de Moisés prevê, inclusive determina como é a situação da pessoa que não tem recurso. A pessoa que não tem recurso ela podia servir como escravo. Servia, ficava sendo servo de uma família 6 anos. No 7º ano tinha que sair. Agora, aqui eles, sem a bênção de Deus e buscando a bênção dos ídolos, preparando a mesa para a fortuna e misturando um licor, misturando uma libação para o destino, outra divindade do paganismo. Na verdade, não sabemos, fora deste texto, aonde era cultivado ou cultuado esses deuses. Mas toda e qualquer vinculação com prosperidade, a bênção das deusas para o rebanho, tinha a deusa da caça. Então, todo caçador sentia a necessidade de ser devoto daquela imunda, da deusa da caça, para ela direcionar a caça no dia que ele fosse caçar. Toda a história pagã é trágica, é um abuso, é um horror. Então, eles preparavam uma mesa para a fortuna, a deusa dos bens materiais, e uma libação para o destino, o Deus da sorte, o Deus que fazia o sujeito se locomover e chegar com segurança. Então,
alguma coisa muito perversa. E o profeta de Deus diz, no versículo 12, do jeito que vocês procuraram o destino, eu destinarei vocês, mas eu sei para onde é. Vocês vão ser destinados, mas é para a espada. Serão destinados à espada, todos vós, todos vos encurvareis à matança. Vocês vão colher essa maldade semeada. Porquanto chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém quis ouvir, mas fizeste o que parece mal, fizeste mal aos olhos do Senhor. E escolheste aquilo que não tinha prazer, escolheste a fortuna e o destino, escolheram os deuses pagãos, escolheram a perversidade espiritual, escolheram a maldade. No versículo 13 diz, pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Lá no monte, lá em Saron, riqueza, abundância, até as uvas, até uva fora de tempo, até uma entre-safra, uvas na entre-safra, uma espécie de segunda colheita, chamada de rabisco também, a lei proibia. Mas, mesmo a lei proibindo haver o rabisco, porque era destinada aos necessitados, aos pobres, aos peregrinos, aos estrangeiros, mesmo assim, aqueles indivíduos, dono da terra e tal, encontrou uma parreira lotada de... Então, não desperdice a bênção nela. A bênção nesta parreira, a bênção neste lugar. E no versículo 14, diz, os meus servos cantarão, mas vós tereis o coração, porquanto terão o coração alegre, mas vós gritareis de tristeza, de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento do espírito, quebrantamento de espírito, tristeza, abatimento. E deixareis o vosso nome aos meus servos, aos meus eleitos, por maldição. Era uma profecia com uma exortação terrível. Os servos de Deus sempre foram uma bênção e sempre foi realmente uma aventura, uma coisa agradável receber os servos de Deus. Mas estes servos que, usando da infidelidade, deixavam de servir o Senhor e ia procurar os recursos da fortuna e a segurança do destino, seriam amaldiçoados e deixariam o seu nome como uma maldição. Olha, viu o que aconteceu com eles? Pois é, deixaram o Senhor e procuraram os ídolos. Assim diz o Senhor Jeová, os meus servos, os meus eleitos, terão os nomes de vocês, a vinculação dos nomes de vocês, como uma forma de maldição, por causa da desobediência. Os meus servos estarão alegres e vocês tristes. Meus servos terão bom ânimo e vocês quebrantamento, tristeza. Algo muito ruim. Os meus servos, e deixareis o vosso nome aos meus servos por maldição, aos meus eleitos, por maldição. É isso que acontece com quem zomba de Deus. E o Senhor Jeová vos matará. Como é que Deus mata os infiéis? Entregando eles à sua própria sorte. E a seus servos o Senhor chamará por outro nome. Eu acho isso maravilhoso, acho lindo. E, para mim, esse nome novo que Deus chamará aos seus servos é exatamente igreja. Não existe outra maneira de ver, na minha
fraca visão. De sorte que aquele que bendisser na terra será bendito do Deus. Aqui vai continuar falando sobre as bênçãos do Senhor para os servos do Senhor. E a minha intercessão hoje, neste ciclo da oração pela família, é pela família Garcia. O irmão César Garcia, a irmã Francisca, o Felipe, o Paulo César, o Júlio, os familiares do irmão César, os familiares da irmã Francisca. Irmão César tem vários parentes cristãos, crentes em Jesus. A irmã Francisca parece que tem menos familiares crentes em Jesus. E nós vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja, guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no interior, toma em tuas santas mãos cada vida. Dá graça, Senhor, à tua igreja. Abençoa os teus ministros, os teus ungidos da graça. Ó Senhor, opera em nossas vidas, em nossos corações. Nos dá alegria de servir, meu Senhor, e poder espiritual para continuar fazendo a tua obra. Agora te apresentamos, meu Senhor, a família do irmão César Garcia, a irmã Francisca, o Felipe, o Paulo César, o Júlio. Abençoa, toma eles em tuas santas mãos, abençoa a neném, abençoa a sua família, tenha compaixão, abençoa eles, Pai. Abençoa o Fabiano, a Lindalva, a família, guarda eles, meu Senhor. Tu conhece a condição espiritual, emocional, tu conhece, meu Senhor, a vida de cada um. Deus bendito, Deus fiel, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!